Olá, boa noite. Chegamos à terceira edição do nosso projeto, nosso programa História em Prosa. Essa ação que é realizada pela Secretaria de Cultura, vinculada ao Museu Histórico Willy Bardi. Um projeto muito especial que tem como objetivo valorizar a pesquisa na área da história. E hoje nós estamos aqui recebendo a professora Joselene Eda de Carvalho, que vai trazer um assunto muito interessante para a gente poder conversar um pouquinho sobre a questão da imigração haitiana. Mas eu quero começar dando as boas-vindas à professora Joselene, ao nosso servidor Anésio Vito, que também participa desse bate-papo, e vamos inicialmente apresentar a professora Joselene. A professora Joselene, tem mestrado e doutorado em História na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Marechal Cândido Rondon. Atualmente desenvolve pesquisa relacionada a trabalho e imigração e também ensino de história e é coordenadora do projeto de extensão PREVEC, cursinho pré-vestibular comunitário da UFPR de Palotina e também do Observatório do Mundo Contemporâneo, o OMC UniOeste Marechal Cândido Rondon. Além disso, participa de um projeto desenvolvido pelo CELING, Centro de Línguas de Marechal Cândido Rondon, que visa ensinar português para os imigrantes da região. Faz parte do grupo de pesquisa Trabalho e Migração, desenvolvido por pesquisadores da UniOeste em convênio com a Universidade do Estado de Nova Jersey, dos Estados Unidos. E hoje o tema da nossa conversa aqui com a professora Joselene, a Jo, Imigração haitiana para a região oeste do Paraná, a cultura em perspectiva. Um tema que muito nos impacta, principalmente nos últimos anos. E nós ficamos muito felizes que a universidade colocou o ponto da imigração haitiana, e especificamente no caso da sua tese de doutorado, como um objeto de pesquisa, porque o projeto História em Prosa, ele quer relacionar as perspectivas da história com também a identidade cultural da nossa região. Professora Jo, seja muito bem-vinda e vamos iniciar então o nosso bate-papo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rô. Boa noite, Anésio. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Gostaria de dizer inicialmente, parabenizar vocês que organizaram esse projeto, a Secretaria de Cultura, o apoio da Secretaria de Comunicação, dizer que eu me sinto muito feliz e honrada de ter sido convidada para justamente vir falar um pouquinho sobre como é importante que as pessoas saibam que as nossas pesquisas na universidade, elas só são importantes porque elas refletem aquilo que a gente vive em sociedade. Então, essa temática da imigração haitiana, ela é justamente sobre isso. E hoje aqui, essa atividade também sendo sobre o museu, a minha pesquisa é justamente sobre a região oeste do Paraná. Então, envolvendo a cidade de Toledo e as demais cidades que compõem então essa região. E por isso eu me sinto muito feliz de poder chegar então até mais pessoas através dessa atividade de vocês. E muito grata para a gente estar falando essa temática que é comum a todos nós. Afinal, se a gente parar para pensar, no supermercado, nos ônibus, no cotidiano da cidade, todos nós já nos deparamos com algum imigrante haitiano. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, uma coisa que está na nossa experiência do dia a dia. Certo. Professora, no resumo que tu nos passou, tu colocou que dentro da estrutura da sua pesquisa, você subdividiu, vamos dizer assim, em 3 eixos, trazendo um pouquinho sobre a questão da cultura dos haitianos ainda na sua terra natal, num segundo momento sobre o processo de travessia, e a gente tem que entender que esse processo de travessia para um novo espaço, para um novo território, especificamente também, não só no caso dos haitianos, como também de outros imigrantes, isso está vinculado ao tráfico de pessoas, e situações que ferem os direitos humanos. E num terceiro momento, dentro da sua pesquisa, tu coloca o contexto em que esses imigrantes estariam inseridos e tentando se inserir dentro do contexto cultural, histórico, socioeconômico da região oeste. Eu gostaria que tu começasse primeiro falando um pouco sobre essa questão desses imigrantes que para nós agora, vamos dizer, nos últimos 6, 7 anos, temos um contato mais direto e mais intenso com esses imigrantes aqui na região oeste, até mesmo aqui em Toledo.
Nós temos uma embaixada, que se chama Embaixada Solidária, que acolhe imigrantes, não só haitianos, mas como outros imigrantes, né, de outros países, que buscaram refúgio, né, fugindo de conflitos em seus países, mas que também vieram para o Brasil em busca de uma nova perspectiva de vida, né, como muitos imigrantes que vivem a diáspora de sair do seu território natal. Né. Então, eu gostaria que tu começasse primeiro nos falando um pouco sobre como foi o desenvolvimento dessa pesquisa para o entendimento dessa cultura, desse pensamento, da forma como essas pessoas vivem e que hoje elas estão, então, aqui vivendo esse processo também de adaptação. Olha, eu acho que essa pergunta ela é extremamente pertinente, porque ela dá base à estrutura do meu trabalho, né? Que é justamente essa divisão dos capítulos, entendendo o seguinte. Bom, primeiramente, o que é importante que a comunidade brasileira, que a região oeste do Paraná, saiba sobre esses imigrantes? Aqui eu especifico porque no trabalho de história a gente tem um recorte temporal, espacial, então os haitianos, né? E especificamente também na região oeste do Paraná, a partir de 2012, mas com um fluxo que aumentou a partir de 2014, que é bem isso que você falou que foi nesses últimos anos. Então, assim, para um melhor entendimento, eu trabalhei com entrevistas e também gostaria de salientar que é uma dificuldade, né? Você é jornalista, você entende bem, mas é uma dificuldade porque são pessoas, alguns que recém tinham vindo do Haiti e ainda falavam a língua, né, o crioulo, que é a língua específica deste país. Então, assim, foi um trabalho muito árduo, mas a todo momento eu buscava compreender o que também nós poderíamos aprender sobre o Haiti. E por isso que, então, eu dividi o meu trabalho entre as trajetórias de vida lá no Haiti, para entender a cultura, para entender o que é que esse povo passava lá e por que eles vieram para o Brasil. Então, eu vou iniciar por esse ponto, né, respondendo a tua pergunta. Então, o Haiti, quem é o Haiti, né? O Haiti é um país que normalmente ele ocupa os noticiários devido às catástrofes, né, naturais. No entanto, nas entrevistas, quando eu falava sobre o terremoto de 2010, que foi o que atingiu o ápice assim, da mídia no Brasil, os haitianos falavam, não foi devido ao terremoto que eu imigrei. Então, inicialmente, apareciam em alguns trabalhos de sociólogos, geógrafos, que este era o principal elemento do motivo da vinda dessas pessoas. Com a minha tese, né, justamente a tese ela serve para isso, né, eu consegui, então, através das evidências, romper com essa hipótese. Não era só por isso. Muitos desses haitianos já viviam uma situação de calamidade no Haiti. O Haiti, mais de 60% da população está na linha abaixo da miséria. Então, assim, essas pessoas, elas sobrevivem, né, elas não vivem, elas sobrevivem no Haiti, tentando ter o mínimo de dignidade. Então, assim, tem dois momentos que são muito importantes para a gente entender. O primeiro é o seguinte, por exemplo, a educação. Grande parte dos primeiros imigrantes que vieram para o Brasil, aqui, aí salientando mais a região oeste do Paraná, eram imigrantes que já tinham, por exemplo, cursado uma universidade, outra universidade, já sabiam falar mais de 2 línguas. Depois, com o aumento do fluxo imigratório em 2015, nós temos um aumento muito significativo, inclusive, dos imigrantes analfabetos, que viam no Brasil uma oportunidade, inclusive, para estudar. Então, assim, no Haiti, até nos bairros considerados assim, esse bairro é um bairro de classe média alta, não se tem energia elétrica todos os dias. Só para a gente ter uma noção de como é, né, o cotidiano. Em 2019, super recente, nós tivemos várias rebeliões no Haiti contra o presidente, né, que havia roubado cerca de 4 bilhões, desviado esse dinheiro que era para ter ido para hospitais, que era para ter ido para a construção de escolas. Então, assim, falando deste modo, fica evidente que é um ataque aos direitos humanos que os haitianos vivem. Inclusive, isso traduz na própria legislação brasileira sobre imigração, que nós os reconhecemos aqui como imigrantes, mas eles poderiam ser reconhecidos como refugiados. Então, isso é também muito importante. Então, o que acontece? Conversando com esses homens e essas mulheres que migraram, eles começaram a contar sobre suas trajetórias no Haiti. No entanto, é muito importante também a gente ter um cuidado, porque às vezes a gente tende a imaginar assim, né?
só um país muito pobre. Mas o que tornou o Haiti pobre? O Haiti, ele era conhecido como a pérola das Antilhas. Era da onde a França tirava o seu maior sustento das colônias. 70% do dinheiro que a França tinha, né, dos seus recursos no século XVIII e XIX era do Haiti, que se chamava São Domingos. O Haiti, dificilmente a gente estuda na escola, e a minha pesquisa também ela tende um pouco de sair dos muros da instituição e de falar sobre isso. Foi o único país no mundo em que houve uma revolução para acabar com a escravidão, uma revolução dos próprios ex-escravizados. Então, o que acontece no Haiti? A população escravizada, né, de africanos, eles se reúnem, eles organizam uma revolução e tiram do poder todos os senhores, donos, proprietários de escravo. Eles assumem, então, a direção da história do próprio país. Muda-se, inclusive, o nome, que era São Domingos, e passa a ser Haiti, que é um nome baseado na ancestralidade indígena e significa terra de grandes montanhas. E aí, o que acontece, então? O Haiti ele sofre uma pressão, um bloqueio continental dos países como França, Inglaterra, que deixam de comercializar com o Haiti, e esse país ele precisa, então, tentar sobreviver. E aí essas pessoas começam, né, através da agricultura familiar, de subsistência, procurando mecanismos para tocar a vida no país. Dito isso, a gente retorna daí para o século XX, XXI, né, isso que a gente tem vivido, são muitas práticas imperialistas nesse país. Né? Então, por exemplo, com tanto de dinheiro que foi doado para auxiliar com a questão do terremoto em 2010, teria possibilidade de ter reconstruído um país, ter oferecido melhores leitos de hospitais, ter facilitado a educação, mas de fato isso não ocorre, por ter justamente um viés político atrelado das elites locais, em conjunto com outros países, como Estados Unidos, como a França. E aí esses imigrantes, eles veem, então, a imigração como um ponto de partida. E é aí que entra o Brasil, quando estabelece a lei do visto humanitário. Então, essas pessoas, elas entram aqui no Brasil, principalmente pelo Acre, e conseguem, a partir, então, esse documento de visto humanitário para poder trabalhar e arrecadar dinheiro para mandar para as pessoas que ficaram no Haiti. Então, isso é muito importante, porque as famílias que permaneceram no Haiti, parte da forma como elas se sustentam é do dinheiro enviado por esses outros imigrantes que trabalham, né, e migram, e aí, como na cidade de Toledo, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, que mandam todos os meses, então, dinheiro para suas famílias, para sustentar essas pessoas lá. Dito isso, só para não, já falo bastante, mas enfim, sobre a travessia. Muitas dessas pessoas não têm dinheiro para emigrar. Né? O custo chega a $4.000 para vir para o Brasil legalmente. Esse valor aumenta em cerca de 20% quando eles procuram os raquetés, que são os agiotas, né? Em crioulo raqueté. Essas pessoas elas são responsáveis por fazer essa travessia, que é trazer justamente do Haiti e traz a margem dos países. Então, cada haitiano e haitiana que migra através do tráfico ilegal, e aí é importante pontuar que essas pessoas fazem isso, não é assim propriamente como uma escolha, mas como uma das condições que são impostas, né? Sofre muito fome, morte. Algumas mulheres contam o caso de estupro, né, nas fronteiras dos países. Então, assim, é uma trajetória muito difícil. E quando chega no Brasil, por exemplo, quando eles se estabelecem para trabalhar, eles precisam pagar parte da viagem que ainda estão devendo para os raquetés. E se eles não pagarem, os familiares que ficaram no Haiti, eles são vítimas, né? Então, eles são ameaçados a todo momento. Então, assim, nós estamos falando de uma rede ilegal que já é pesquisada no Brasil, inclusive, já foi organizada uma CPI de empresas brasileiras que auxiliam nesse tráfico para conseguir mão de obra migrante para pagar menos, né? Então, assim, tudo isso compõe a história desse povo, que muitas vezes, aqui na região oeste, nós temos um orgulho muito grande de dizer assim,
eu sou neto de imigrante, né? Eu sou descendente de italiano, de alemão, como se essa região não tivessem outros tipos de imigrantes, né? E eu acho que isso é muito importante, porque o Brasil só é Brasil mediante essa construção, essa junção de culturas. Então, são alguns dos pontos que eu trabalho na minha pesquisa. Somos um povo miscigenado. Nossa cultura no Brasil, né? E até anterior à miscigenação, temos povos ancestrais que já viviam nesse território, né? Eu gostaria de lhe perguntar, só para a gente poder fechar esse primeiro bloco, se dentro da tua pesquisa você consegue mensurar a dimensão dessa comunidade de imigrantes ou refugiados, né, que vive hoje dentro do território da região oeste. Se existe uma estimativa do perfil dessa comunidade que hoje vive, quais são os principais municípios que hoje abrigam, né, esses imigrantes? No Brasil, nós temos cerca de 700 mil imigrantes hoje. Na região oeste do Paraná, e foi por isso que eu me atentei... Isso somente haitianos? Não, na junção. Na região oeste do Paraná, de haitianos, nós temos, em 2019, saiu o último censo, cerca de 10 mil. E a região de Cascavel é a região que mais tem haitianos, que é mais de 4 mil, dados da Polícia Federal daí de 2020. Então, eu acho que é bem importante, né, isso, porque demonstra que fazem parte do nosso cotidiano, das nossas experiências da cidade. E como eu disse no início da fala, né, todos nós já encontramos um haitiano, uma haitiana, e pouco sabemos de suas histórias. Tá certo, Josi. A gente vai encerrar esse primeiro bloco e vamos deixar para conversar, então, um pouquinho sobre como é essa convivência entre essa comunidade de imigrantes e essa comunidade que aqui já vive, para o segundo bloco. Voltamos agora, então, com o segundo bloco do nosso programa História em Prosa, né, no nosso bate-papo com a professora Jo, tratando sobre a questão da imigração haitiana. Nós falávamos no bloco anterior, né, sobre a estruturação da sua pesquisa, né, e que nós estávamos falando exatamente sobre a questão da travessia, né, da vinda desses imigrantes para o Brasil. E eu gostaria que tu colocasse um pouquinho sobre a perspectiva da travessia no sentido cultural, né, a forma como essa cultura, que é tão diversa da nossa, se encontra com essa cultura, né, que, na verdade, aqui na região oeste nós já temos de uma formação, de uma característica de imigração, né, europeia também. Como que acontece esse choque de culturas aqui na região oeste? Bom, eu acho que é uma pergunta bastante pertinente, que dá para a gente conhecer um pouquinho mais, né, aprofundar um pouquinho mais sobre a cultura haitiana. Eu acho que um ponto que você tocou, Rô, que é muito importante, é que a travessia, né, atravessar fronteiras, não é só sobre espaços físicos, é sobre principalmente aquilo que está no imaginário popular. E quando nós temos imigrantes, e aí pensando não só nos haitianos, mas, por exemplo, nos venezuelanos, nos bolivianos, nos senegaleses, né, imigrantes que vêm de países considerados periféricos para o capitalismo, são chamados subdesenvolvidos e tudo mais. O que acontece? Tem-se um preconceito, justamente por não conhecer, muitas vezes, como é a cultura desse povo. Então, assim, para dizer num palavreado, para que todo mundo, quem está aí assistindo em casa, entenda, os haitianos são pessoas muito felizes, gostam muito de ouvir músicas, gostam muito de estar em grupo. Isso é uma característica muito importante e até uma característica que os faz manter-se, né, sobrevivendo mediante a imigração. Por exemplo, nos finais de semana, onde eles costumam morar, sempre moram mais do que 1, 2 haitianos, várias famílias, eles fazem comidas todos juntos. Então, se tem uma pessoa que recém chegou na cidade, está passando necessidade, eles acolhem.
É muito comum que eles sobrevivam em espaços muito pequenos, por exemplo, kitnets, em 6, 7 pessoas, tendo que alguns tenham que dormir até, inclusive, dentro do banheiro. Mas por quê? Para poder sobreviver, para ter dinheiro, para se manter na cidade e para enviar também para os seus familiares. E aí, nós temos que lembrar que são pessoas que vêm de um país afro-caribenho. Então, eles têm uma cultura, né, muito relacionada de povos africanos. E aqui na região, nós ainda temos, né, algumas dificuldades em lidar com essas formas de cultura. Eu acho que o Anésio tem alguma pergunta, né? Eu gostaria de perguntar à professora Joselene, quando fala dessa comum unidade em que eles notadamente vivem em grupos, a gente vê essa aproximação. Eu gostaria também que, dentro das suas pesquisas, o que você conseguiu detectar quanto à religiosidade deles, como que eles vivem a sua religião, porque nós estamos dentro de uma comunidade no oeste do Paraná, historicamente construída dentro da ótica do cristianismo, né? E eles são os nossos migrantes recentes. Como eles conseguem viver essa dimensão religiosa? Olha, essa pergunta é muito interessante também, porque eu precisei, quando nós nascemos aqui no oeste do Paraná, a maioria de nós temos uma perspectiva de fé, como você disse, o cristianismo ocidental. Então, para nós, né, a fé está muito relacionada a um Deus que simboliza o bem, e a fé, as práticas religiosas, né, nós não consideramos entre o bem e o mal, propriamente dito, o que é muito diferente das religiões de matrizes africanas. Então, assim, a maioria dos haitianos, eles exercem o voodoo, eles são voodooístas, mas também participam de outras religiões, né? Então, por exemplo, assim como, isso quero salientar, não é muito diferente dos brasileiros, que normalmente pode ser, né, cristão, mas de vez em quando faz ali pula 7 ondinhas e tudo mais. Os haitianos, a maioria no país, são protestantes, mas, como eu mencionei, não deixam de viver o voodoo. E o que é viver o voodoo? Por exemplo, tem um haitiano que eu sempre gosto muito de recordar, que ele estava me explicando sobre o que é você viver o voodoo. E aí ele mencionou que vou utilizar o termo orixás, né, para que todos possam entender, mas é como se fosse um deus específico, né, que ele foi consagrado a esse deus desde o ventre da sua mãe, exige o sacrifício de que toda semana ele coma quiabo. E ele detesta quiabo, mas faz parte da religiosidade dele, né, alimentar para né, assim, oferecer esse sacrifício, esse ritual, que é ingerir o quiabo. Mas aí, conversando com esses haitianos, eu conheci a dona Fabiola, eu uso esse nome, esse termo é um pseudônimo, né, que era uma das matrizes assim, africanas muito significativa na cidade onde ela vivia, no Haiti, e ela realizava, né, no terreiro, as orações, os rituais, e ela me disse, ela era uma senhora de 68 anos, que ela estava muito triste, porque ela tem muito medo na região oeste de repente estar realizando, né, algum ritual, e tem os batuques, né, são religiosidades com bastante música, e de que as pessoas tenham preconceito em relação a isso, porque ela já se deparou de algumas pessoas pensando que o voodoo é aquele, né, aquele bonequinho que você alfineta e tudo mais, e isso traz à tona uma falta de conhecimento que a gente tem sobre as religiões de matrizes africanas, né? Porque nós, como nós estudamos pouco, e aí eu queria relacionar como é importante, né? Como eu acho que a minha pesquisa ela pode ser importante, que é justamente isso, da gente entender que culturas, né? Existem culturas diferentes, né? E que nós somos de um país que ele se originou da forma que se originou com essa mistura de culturas. Né, e que os haitianos, eles vivem aqui, eles fazem parte do Brasil, e por isso é muito importante ter esse cuidado de entender para que a gente não haja com preconceito ou ignorância, né? Um dos aspectos que tu colocou é essa questão vamos dizer assim, desse preconceito, desse estigma que a questão da religiosidade, né, de matriz africana sofre, que seria esse choque cultural. Existe algum outro aspecto em específico, né, que essas comunidades imigrantes sofrem preconceito?
Então, Rô, eu acho que é muito importante porque, assim, desde o início, quando eles chegam no Brasil, eles sofrem preconceito, e aí é um preconceito que a gente tem que entender que é interseccional, que é um preconceito de classe, porque são imigrantes pobres. Você não olha para o imigrante haitiano da mesma forma que você olha para o imigrante francês, por exemplo. São imigrantes que vieram para o trabalho, que também é diferente, por exemplo, dos imigrantes que migram para estudar, e são imigrantes negros. Então, eu quero trazer aqui uma notícia que aconteceu no dia 2 de abril. Uma haitiana, ela estava grávida e dentro de um voo, saindo de Roraima, indo para Brasília, ela teve convulsão e não foi prestado auxílio para ela, porque foi considerado que ela era mula de drogas. E ela morreu dentro do avião e não foi informado para o esposo que estava em Brasília esperando, ele ficou sabendo através dos noticiários no outro dia. Então, assim, essa é a maneira, infelizmente, com que a maioria das pessoas ainda lidam com os imigrantes, né, africanos, afro-caribenhos. E por que eu digo isso? Bom, aqui na região oeste do Paraná, nós já tivemos alguns casos de pichações fora haitianos, mas isso também a gente tem que considerar que, se por um lado existe esse preconceito, por outro, nós temos grupos muito ativistas, como, por exemplo, grupos ligados a religiões, tanto católicas quanto evangélicas, que acolhem esses imigrantes, algumas políticas públicas municipais de apoio a esses imigrantes que auxiliam para conseguir o visto humanitário, as universidades, como, por exemplo, você disse aí no início, nós temos um grupo que ensina português para esses imigrantes, agora de maneira remota, né, devido à pandemia. Então, assim, se de um lado nós temos o preconceito, de outro a gente tem, e eu acho que isso é muito importante, grupos que tentam apoiar esses imigrantes e tentam organizá-los e auxiliá-los. E isso tem um reflexo muito grande, porque em 2017 a gente teve a mudança da lei que tinha sido aprovada durante a ditadura militar, que era a lei do estrangeiro, para a nova lei de imigração, né, e que reconhece, então, esses cidadãos como seres de direito. Então, eu acho assim que nós estamos um passinho de cada vez, mas que por isso que é muito importante a gente ocupar esses espaços como esse de vocês, que vocês me convidaram, para a gente falar sobre isso e conquistar mais direitos ainda para reconhecer esses sujeitos. Religião é um termo importante que eu aprendi com alguém que foi buscar lá no estudo profundo de religar, né? E é importante que as religiões estejam ligadas, né? Ligar, religar, né? O tempo todo. Também no aspecto dos costumes, do seu trabalho e da cultura que você fez. Quanto à questão da alimentação, você já comentou um pouco, né? Mas a gente, quando está dentro de um supermercado, que é uma coisa que eu faço sábado à tarde, me deparo num supermercado que tem uma frequência maior de haitianos e haitianas, né? Eu vejo sempre casais e vejo que eles consomem determinados produtos que nem existiam ali no supermercado, mas de repente, pela cultura, certamente, que é própria deles, eles passaram a consumir. Você falou do quiabo, é nosso, né? Mas eu vi um outro tipo de banana, por exemplo, que não tínhamos aqui no supermercado, agora tem, e eles consomem bastante. Eu nem sei como é que prepara. Então eu acho assim fantástico imaginar a culinária, né, dessa comunidade, quando como isso enriquece, né? Nós aqui que vivemos sobre a ótica dominante do churrasco gaúcho, então nós temos arroz e feijão brasileiro, essa mistura toda. Eles têm algumas festas, alguns momentos festivos, que você diz que a maior comunidade está em Cascavel, né? Aqui em Toledo a gente nota também um bairro da cidade que já tem uma predominância, né, de grupos, mas tem algum momento que eles se reúnem, fazem festas? Então, em Cascavel, celebra-se agora, foi assim uma busca justamente desses grupos da Associação Haitiana, em conjunto com o reverendo da Igreja Anglicana, que é uma das figuras de liderança mais importante no acolhimento desses imigrantes em Cascavel. Foi estabelecido um dia um dia da cultura haitiana. E aí eles, né, têm um espaço de um centro cultural onde eles podem ir falar sobre a cultura deles. Aí eles fazem a culinária específica, e você falou da banana, a banana é especificamente nossa e é uma delícia. Como eu tive em contato com eles durante 4 anos, indo nas casas e tudo mais, então já provei várias coisas muito gostosas.
E aí lá eles falam, e isso é muito importante, porque assim, nós, embora desde crianças nós, né, temos lá no currículo escolar sobre história do Brasil e tal, quando você conversa com um haitiano, essa questão cultural sobre a história do país, sobre a alimentação, sobre a Revolução Haitiana, como eu mencionei, ela está presente em todos os aspectos da vida dessas pessoas. Então, politicamente, culturalmente, eles são muito relacionados. Por isso, Anésio, que é muito comum você ir no mercado e encontrar essas pessoas buscando consumir as mesmas coisas que eles consumiam no Haiti, ainda que de algumas formas eles precisem adaptar, né? Que às vezes não tem no Brasil. Mas, por exemplo, um desses haitianos que eu conheci em Marechal, ele trouxe do Haiti uma espécie de manjericão que não tinha aqui no Brasil, e aí ele tinha a hortinha da casa dele lá e já tinha passado para vários outros haitianos. E assim vai se formando, né, não uma nova cultura, mas vai se aprimorando a cultura no Brasil. Professora, eu gostaria que tu abordasse também, a gente falou de religião, a gente falou de gastronomia, um pouquinho mais especificamente sobre a questão da língua, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, né, que nós estamos nos nossos minutos finais, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão mesmo também da própria adaptação, da inserção dessa comunidade e do perfil desses imigrantes, porque a gente tem conhecimento, né, que sim, existem trabalhadores, mas a gente também tem pessoas que migraram, né, do Haiti e que em seus países exerciam profissões como engenheiros, eles trabalhavam como professores, enfim, são pessoas que na verdade vieram refugiadas, né, para o Brasil. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho, né, de uma cultura múltipla, na verdade alguns deles falando crioulo, mas falando francês, falando inglês, né, assim, bilíngue, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão da inserção dessa comunidade, né, e as dificuldades em termos da língua mesmo aqui no nosso território. É muito importante a gente entender assim, ó, no Haiti existem duas línguas principais, o francês e o crioulo. Se você procurar, o governo haitiano, ele só divulga material, chamados, enfim, em francês. Nas escolas se ensina o francês. Então, o crioulo, ele é uma língua de resistência. Ele é uma língua ancestral que ela é passada através da oralidade, principalmente, porque muitos, às vezes, nunca frequentaram a escola, mas falam em crioulo. E hoje é importante dizer também que as famílias se atentam muito a esse fato, em que as crianças, por exemplo, elas vão para a escola, aprendem o português, mas em casa aprendem o crioulo, e que vai de acordo com isso que a gente tem falado, que é uma questão cultural, né, de resistência. Todas as vezes que tentou se impor de que o francês deveria ser a língua principal, por outro lado, a comunidade haitiana se reconhece com o crioulo. E isso, quando eles vêm para o Brasil, em alguns casos, como você pontuou, Rô, a gente tem muita dificuldade porque o crioulo é uma língua muito distinta do português. E aí, aqueles que não têm o conhecimento de outras línguas, um dos mecanismos, eles têm procurado o auxílio justamente dessas associações de acolhida que oferecem o português. Por isso que é muito importante a gente estar, né, ligado nessas associações que oferecem e a gente divulgar para que chegue ao maior número possível de haitianos. Sobre essa questão que você mencionou, sobre grupos distintos que imigram, isso também é fundamental entender, porque assim, a gente tende a pensar que, como eu disse, devido ao fato de que vem de um país pobre, né, o Haiti está entre os países mais pobres, de que as pessoas elas não têm cultura, de que as pessoas não estudaram, e não. Né? A gente tem aí exemplos de pessoas, de imigrantes que têm 2, 3 faculdades, que como você mencionou, eram engenheiros, mas que, infelizmente, no Brasil não têm o seu diploma reconhecido e que precisam, então, trabalhar em outras funções, né, das quais de nada adianta o seu diploma. E isso é, inclusive, uma das grandes reclamações deles enquanto a gente conversa. Né? Então, entrevistando, eles falam, olha, poxa, eu estudei, talvez se determinada empresa ouvisse o que eu tenho a dizer, poderia até auxiliar para aumentar no ganho da empresa, né, e tal. Então, a gente ainda tem esse fato, que é um fato que envolve muitas políticas públicas, a âmbito federal,
para compreender, né, para fazer essa relação com a questão dos diplomas, que muitas vezes não são nem só diplomas do Haiti, mas de outros países que eles emigraram e se formaram antes de vir para o Brasil. Nossa, é um assunto que a gente poderia ficar horas aqui conversando, que a gente tem muitas curiosidades, mas que devido ao nosso espaço limitado, a gente, né, nesse momento a gente tem que encerrar o nosso bate-papo e quem sabe numa outra oportunidade a professora possa voltar ao História em Prosa para que a gente possa explorar ainda outros aspectos que com certeza a pesquisa que tu desenvolveu ela é riquíssima nesse momento, mas que já nos ajudam a compreender um pouco sobre a comunidade de imigrantes dos haitianos e quebrar um pouco os nossos preconceitos, olhar com humanidade para essas pessoas que também, ao meu entender, são refugiados, são pessoas que estão buscando uma oportunidade de se viver em outro espaço. Professora Jo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente, né? A gente agradece e seguimos para um próximo História em Prosa, que poderemos conversar mais um pouco. Obrigada, professora. Muito obrigada.